Estamos ao vivo. De novo, aguardando só o Instagram avisar o pessoal que nós estamos ao vivo. Pessoal, hoje a live é uma live muito importante para mim também e com certeza para elas, que são consultoras atuantes em licitações. Então hoje nós vamos falar com a Raquel Medeiros, e a doutora Raquel Medeiros e a doutora Priscila Garcia. Elas são lá do Nordeste do Brasil e também estão atuando em licitações, ó, a MM Licitações. Vamos lá, deixa eu aguardar elas entrarem. Entramos. Pessoal, aproveita para pegar o aviãozinho ali e chamar mais pessoas para participarem da live. Vai ser legal hoje o bate-papo com elas. Nós preparamos algumas perguntas, aquelas perguntas rotineiras que a gente tem todo dia quase falando como que o consultor trabalha, como isso, como aquilo, você entendeu? Então nós vamos aproveitar e fazer esse bate-papo respondendo todos vocês. E as dúvidas vocês podem deixar, que a gente não vai responder só no final, já vai responder durante esse bate-papo. Aceitar a Priscila e falta... Vamos lá, a Priscila chamou. Exatamente. José Antônio, aproveita para escrever nos comentários. Priscila! Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Que prazer estar aqui com você. Opa, eu também. Eu não conheço, vou falar já, pessoal, não conhecia a Priscila, acho que nunca nos falamos assim, né, Priscila? Sim. Só com a Raquel, que ela fez parte de um treinamento nosso, mas é um prazer, deixa eu chamar ela aqui, que ela está entrando também. É um prazer estar falando com você. Eu acompanho os stories, e nos stories você fala bastante, né? Bastante. Vamos ver se deu certo com ela. Raquel! Assim, né? Aí, vira aqui. Pessoal, eu só vou pedir, eu não gosto de me desculpar, mas vou pedir desculpa porque eu comecei um pregão às 9 horas da manhã, 9h30. Esse pregão terminou às 18 horas, um pregão de 15 milhões. Nós arrematamos 85% dos itens e foi tudo ele no dedo, não teve robô. Então, assim, eu estou muito cansado mesmo. E para você ter uma ideia, o empresário ficou comigo o tempo inteiro no WhatsApp, falando do pregão. Queria ter ido para casa, ter tomado um banho, mas não deu tempo de fazer nada disso. Raquel, eu estava falando para a Priscila que a Priscila nunca tinha falado com ela, né? Então, é um prazer falar com a Priscila e você também, porque a gente falou um tempo aí, mas praticamente esse contato nós nunca tivemos, né? Foi. Fez o curso, né, junto, um curso muito bom. Pessoal, então vamos lá, vamos começar isso aqui para não se estender, porque o pessoal tem compromisso e quanto se demora demais, não é todo mundo que pode participar. A live de hoje é um bate-papo sobre os desafios dos consultores de licitação. Como a gente está semanalmente fazendo live com pessoas que atuam no segmento, falei, vou fazer um convite para a Raquel e a sócia dela fazer esse bate-papo, porque esses bate-papos são muito importantes para quem está começando. E eu falei que a gente separou algumas questões que são questões rotineiras aqui para a gente debater. Mas antes disso, Priscila e Raquel, eu acho legal vocês se apresentarem. Eu acho que eu não preciso me apresentar, porque como a gente está fazendo principalmente no meu canal, o pessoal já conhece, né? O jeito doido do Éder, né? Eu posso começar. Meu nome é Priscila Mota, sou advogada no ramo de licitações. Raquel e eu temos uma consultoria, né, só de licitações. Eu trabalho com licitações há 8 anos, na verdade no ramo público.
E com o know-how, né? E você acaba vendo que muitos bons fornecedores perdem pregões por, às vezes, errinhos tão, né, banais, certidões fora do prazo, enfim. E aí eu conversava muito com a Raquel sobre licitações, porque no caso a gente se encontrava bastante, ela do lado do privado. E um belo dia, de 31 de dezembro de 2020, nunca esqueço. Falei com Raquel, Raquel, a gente não pode entrar um ano sem um negócio de licitações. E ela nem perguntou o que é, ela só disse, eu topo, a gente vai fazer isso em 2021. Então, foi assim, a gente já trocava figurinhas sobre licitações, né, em relação a vários outros temas que a gente tem muita afinidade em várias outras coisas, mas no ramo de licitações a gente se encontrava, assim, porque a gente tem os mesmos valores, princípios, a gente pensa muito parecido. Mesma paixão também, né? Isso. E aí foi que aí deu certo. Eu sempre falo para todo mundo que pergunta da nossa sociedade. Eu falei, gente, eu não poderia ter encontrado a sócia melhor. O que eu sou péssima, ela é maravilhosa e vice-versa. Então, realmente é uma se completa, a gente sempre diz. Ô, Priscila, antes da Raquel falar, eu quero só completar isso aí. Eu já tive a oportunidade de crescer muito com a empresa fazendo esse tipo de sociedade e parceria. Mas eu sempre fui muito assim, arisco em encontrar uma pessoa que realmente queira ter uma sociedade, mas trabalhar nessa sociedade. Porque o que eu vi muito, pessoas que se aproximaram de mim, como eu tenho a expertise do processo, eles queriam entrar, trabalhavam muito pouco e na hora do rachar, eram os ganhos iguais, né? Rachava igual. Então, comigo não deu muito certo. Só que no ano de 2021 foi um ano de muito aprendizado. E com esse aprendizado, o Éder, eu tinha escritório só em Londrina. E eu recebo contato, posso te dizer, que semanalmente de advogados. Por quê? Qual é a deficiência de um advogado no segmento de licitação? É a parte prática. Se eu estiver falando abobrinha aqui, vocês me corrigem. Operacional mesmo, a parte operacional, eles não sabem. E a sabem. parte operacional, eu posso dizer que eu domino. Qualquer portal... esse cliente que nos contratou é uma consultoria de Goiânia. Ele atuava com outras pessoas que não tinham resultado. De 3 pregões que nós participamos pontual para o cliente, nós arrematamos 2. 2 processos acima de 1 milhão. O que ele fez? Ele entrou em contato e falou, não, eu quero a consultoria. O primeiro pregão da consultoria foi hoje. Um processo de 15 milhões, nós arrematamos 85% dos itens, com margem acima de 40% da região que ele queria. Então, isso é muito legal, porque nós temos o Dr. Júnior, que eu vou contar disso aí também, é meu sócio do escritório de Florianópolis. Então, hoje nós temos escritório em Belém, onde é eu e a doutora Priscila sócia, lá em Belém. É só consultar meu site que está lá. Agora estamos abrindo escritório em Florianópolis, onde é eu e o Dr. Júnior sócio. E a matriz Londrina. Então, com esse abrir da possibilidade dessas parcerias, hoje, em 2021, nós abrimos 3 escritórios e provavelmente o ano de 2022 vamos abrir vários. Por quê? A partir do momento que nós fizemos um e deu certo, a gente alinhou de um jeito que eu falo assim, não sei quem vai assistir depois, o pessoal pode tirar sarro de mim. Eu sou uma pessoa que não sou advogado, mas vou ter o maior escritório de advocacia no segmento do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, porque só depende de mim. Oportunidades, tem um monte de gente no pé. Claro que a gente tem que analisar, porque existem pessoas boas e pessoas ruins. E eu não posso, eu falo assim que eu priorizo muito meu nome. O dinheiro é importante, mas o nome é muito mais importante. Então você tem que tomar cuidado com quem você se alinha para não ter problemas futuros. Foi exatamente isso que a gente pensou, porque quando a gente trocava figurinha, assim, fora de escritório, às vezes até na academia, que a gente dividia o mesmo personal, a gente via que a gente pensava igual. Aí a gente, até vou falar uma besteirinha aqui, que a Raquel vai lembrar, até os nossos pais pensam parecidos. Às vezes eu vou dizer assim, mulher, meu pai morre de medo de licitação. Toda vez quando eu comecei assim, a trabalhar com licitação, minha filha, cuidado, esse ramo de licitações é complicado, sempre ali, porque ele é da área do direito, né? Então ele sempre ficou um pé atrás. Os pais de vocês são advogados também?
Não, meu pai é promotor de justiça. Ai, ai, ai. E aí ele E o meu é político, ele tem uma noção. Então, ele. De É, licitação, né? E aí mas é estão que ele sabe mesmo na envolvidos, prática. mas estão envolvidos com isso, né? Isso, e aí É, ele sempre ficou preocupado, né? Minha filha, cuidado, porque não é a questão de você manusear um processo administrativo de acordo com a lei, tem a questão do gestor. Aí eu falei, não, pai, mas onde eu trabalho, logo que eu trabalho, eu tive sempre muita sorte, os gestores são realmente muito legalistas, corretos, honestos. Eu sempre tive voz quando eu estava do lado público, quando eu falava que determinado procedimento não estava de acordo com a lei, eles, não, tudo bem, vamos parar. Então, assim, isso é bom quando você tem presidente da comissão de licitação, ou um pregoeiro que você tem voz, isso facilita muito, porque você sabe, né, que não é só o pregoeiro ou o presidente, existem vários setores envolvidos, existe o setor de orçamento, é o parecerista, é aquele que provoca o processo de licitação, é o que autoriza. Então, assim, eu falo muito, eu trabalho num órgão que favorece tudo isso, né? E aí, quando eu fui para o lado da consultoria, porque eu já conhecia a Raquel, né? Porque a gente já falava de outras coisas, então eu falei, meu Deus, é a pessoa ideal para eu dividir o meu sonho, assim, porque eu falava para ela que meu sonho, e aí, no caso, era o sonho dela também, a gente chegou e uniu, e foi ótimo, assim, e realmente eu sempre comento, meu Deus, como a gente se dá bem, porque tudo que eu sou fraca, assim, que a gente não sabe de tudo, né? Ela é Sim. muito boa, e aí, às vezes, o que ela não sabe tanto, Pri, eu acho que vai contigo, vai com Ô, toma de Priscila, conta, isso é e bom. assim, eu já passei poucas e boas com licitação, mas é apaixonante, né? Muito, Eu não sei muito. por quê. Eu só de falar agora É um já arrepia. desafio, né? É só de Em toda falar, licitação é um desafio, é uma coisa nova. olha, se você Eu não sei pegar fazer hoje, outra coisa, não. Então eu tenho que amar muito mesmo. Eu só sei meu, fazer isso. você falou um negócio que o meu irmão ele é superintendente de um banco, que ele é responsável por 2 estados, né? E ele falando assim, Éder, você sabe por que seu negócio dá certo na internet? Porque você não tem outra escolha. E é mais ou menos isso, eu escolhi isso. Então, como eu escolhi isso? Porque as pessoas geralmente elas ficam assim, ó, vou começar na licitação achando que é muito fácil. E não é, no início não é fácil. E ela fala assim, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, vou fazer isso. E ela começa a fazer tanta coisa, e ela não faz nada e desiste. O segredo, se há que existe o segredo de sucesso para consultora ou para qualquer pessoa que atua com licitação, é resiliência. Por quê? Eu falo que tem muito assim, ó, tem anos que vai ser excelente, tem anos que é ruim. Aí eu vejo assim, a pessoa fala assim, pô, mas esse ano eu vou parar com isso. Fala, calma, eu estou há 13 anos fazendo Eu isso. nem diria anos, eu diria até meses, porque tem meses que você tá bombando, um monte de licitação, e tem mês que não. Então, assim, e aí é o momento que a Raquel e eu, a gente aproveita, quando eu até conversei com você por telefone sobre isso, que a gente aproveita para se capacitar, fazer cursos, buscar mais conhecimentos, porque às vezes no dia a dia é tão frenético, é tanta coisa, é uma documentação de empresa, ligação, reunião, que às vezes o lado do estudo, você vê, obviamente, acompanha alguns sites de atualização, mas não é o estudo, como um curso que a gente faz, Priscila, quando a gente tem tempo. que horas você acha que eu cheguei no escritório hoje? Hoje, 7 horas. 6:30 da manhã. Que horas são? São 7h13, Eu só 19h13. saí para ir aqui na esquina do shopping almoçar, porque eu estava participando do pregão. E sabe lá que hora nós vamos terminar, daqui 1 hora essa live. Então, por que a gente se destaca? Porque a gente faz diferente do que os outros fazem. Eu tenho dito, eu aprendi isso muito quando eu trabalhava no banco. Se você achar que você vai chegar no mesmo horário de qualquer um que está aqui dentro, fazer aquele seu trabalho normal e vai ser diferente, vai querer crescer isso, aquilo, não, você tem que fazer algo a mais. Então, eu sempre aprendi a fazer algo a mais. Por isso que tudo que eu me propus a fazer, eu me destaquei. Olha só, vamos falar a realidade. Eu não sou advogado, eu sou formado em administração com ênfase em turismo e hotelaria. Nada a ver. E hoje a gente, querendo ou não, ensina advogados a atuarem no segmento. Por quê? Porque eu falei, eu vou aprender esse negócio e aprendi tudo isso aí sem curso. Aprendi fazendo, errando, vendendo e todo dia é uma luta. Todo dia eu estou aprendendo. Nós temos o Lucas, que é estagiário de Direito,
tem horas que o Lucas, que está comigo há 7, 8 meses, ele me ensina coisa, porque às vezes está mais no operacional, que eu estou tentando sair dos pregões pequenos. Para você ter uma ideia, esse mês, mês passado, que hoje é dia 1º, o mês de novembro, todos os pregões milionários que eu participei, eu arrematei. Então, esses pregões eu foco. Agora, os pregões menores, eles estão participando. E, às vezes, esses pregões milionários não são nos portais menores. São no Comprasnet, no Compras, é no Banco do Brasil, é no BEC. E, às vezes, eu ainda fico meio perdido nos portais pequenos, porque a gente sabe que está tendo uma evolução, uma atualização tão rápida, que, às vezes, eu gravo um vídeo ensinando do portal, a hora que eu chego no outro dia, já mudou tudo o layout da página. Mas, Priscila, deixa eu só falar um negócio. A Raquel, acho que não se apresentou, né? Nós não deixamos ela se apresentar. Sou advogada também e complementando um pouco a Priscila sempre trabalhou em órgão público, né? Já eu fui no privado. E também nessa área de licitação já, em direito administrativo, atuando também no Tribunal de Contas, em prestação de contas, que já envolve também licitações, né? Que a gente faz defesas dos contratos firmados pelos órgãos públicos. E também nessa área, participando em si mesmo da licitação, do outro lado da mesa, né? A Priscila ficava de um lado e eu ficava de outro. É por isso que a gente sempre diz que a gente se complementa, que a gente tem as duas visões. É muito bacana isso. E hoje, assim, a Priscila tem quantos anos com licitação e você também? Eu completo agora, acho que 6 anos. 6 anos. A Priscila tem mais, né, Priscila? Tem 8 anos. Na verdade, eu falo assim, 8 anos de efetivo, né? Assim, na licitação, porque antes eu era da assessoria jurídica de um outro órgão. Mas assim, a gente só analisava a questão da parte jurídica. Agora mesmo fazer a questão da análise do processo administrativo nos 8 anos. Participando mesmo. Vamos para as perguntas responder, senão a gente vai passar o tempo. E assim, eu separei, eu não me lembro se foram umas 10 ou 15 perguntas que a gente recebe todo dia. E eu queria que vocês me ajudassem a responder isso aí, para tirar a dúvida do pessoal. Ó, vamos lá. O que é uma consultoria, primeiramente, para quem... Porque às vezes a pessoa fala, como eu posso atuar no segmento? Como eu posso... Eu, às vezes, falo, Priscila e Raquel, que consultor, eu vejo também como gestor de licitações. Apesar que gestor, eles falam no órgão público, né? Para funcionário público, né? E não para o privado. Mas eu tenho o hábito de falar gestor também, porque nada mais é uma pessoa que vai cuidar daquele departamento e fazer aquele departamento ter resultado. Então, o que é essa consultoria, primeiramente, assim? Assim, consultoria em si é quando você, de alguma forma, tem os projetos, né, de diagnóstico daquele processo diagnóstico de determinado cliente, por exemplo. Você projeta cenários positivos e depois submete algumas sugestões. Por exemplo, uma pessoa que nunca participou de licitações, quando ela vai buscar você, no caso, um consultor de licitações, às vezes ela acha que determinado edital é bom e ela não sabe dizer se realmente aquele valor está pagando bem ou se a fonte de recurso é boa. Então, assim, o consultor de licitações, ele entra nesse ponto, né, de dar o norte para aquele cliente. Então, ele acaba realizando esses processos de diagnóstico, projeta cenários positivos e submete algumas sugestões, né, no caso, sabendo se eles querem participar ou não. Vai desde a análise do edital, antes, né, da capacitação da captação de edital, da análise do edital, verificar todas as cláusulas, verificar a questão da impugnação, de recursos administrativos. Então, consultoria de licitação é realmente, como a gente fala muito, que deixar o cliente focar no que tem que ser focado, que é vender. A gente cuida da parte burocrática, né, faz a consultoria e ele tem que se preocupar em ter o produto quando ele ganhar, para vender. Então, assim, tirar essa parte do gestor da empresa, sabe? Essa preocupação. Então, assim, quando você trabalha com consultorias, eu falo de modo geral, você está dando para aquele ramo específico, né? Para alguém que tem expertise naquele ramo. Então, assim, eu acho muito importante. Hoje, eu até conversei com você no telefone sobre isso, está mudando um pouco a visão das pessoas, né? Das empresas, dos grandes empresários, porque antes eles achavam que consultoria era gasto, né? Na verdade, hoje eles acham que realmente investimento. Isso é muito bom.
Sabe o que eu vejo, Priscila, Raquel? É assim, antigamente, quem que participava de licitação? Vou falar o que eu vi, o que eu via. Não tinha a função do consultor. Era assim, era o empresário, contratava alguém dentro da empresa, aquela pessoa não tinha todo o conhecimento, ela aprendia na prática, ia fazer às vezes um curso, mas a gente sabe que um curso não vai ensinar ninguém, pode ser meu, pode ser de qualquer um. Ele vai precisar colocar em prática, ler edital, entrar em campo para ver, porque cada hora acontece um problema diferente, né? Cada hora acontece. E antes não tinha isso. O que vem acontecendo com essas diversas pessoas que estão procurando ensinar na internet, nós fazendo esse trabalho? É mostrar que qualquer pessoa que tenha organização, não precisa ter uma faculdade, não precisa... Claro, se for formado em direito, melhor ainda, mas qualquer pessoa pode falar assim, ó, eu já tive aluno de 16 anos, nem faculdade tinha, nem terminou o segundo grau e estava ganhando pregão. O que você faz? Se você entender um edital, compreender o edital e começar a fazer aquele passo a passo de cadastro, aquilo, você pode ser um consultor. Então, hoje eu vejo que as empresas preferem muito mais contratar esse consultor, porque elas não estão visualizando isso mais como custo, e sim como investimento, e falar assim, do que ela ter, porque ó, se ela contrata um escritório que faz essa consultoria, ou a Priscila, ou a Raquel, ela vai ter tudo que ela precisa num único lugar, com um custo muito mais baixo do que ela colocar profissionais dentro da empresa dela que talvez não tenha todo o conhecimento que ao contratar um consultor. Então, hoje está abrindo esse leque. Eu te dou até um exemplo. A gente tem um cliente na nossa carteira que ele participa de licitações há anos e ele disse, eu quero uma consultoria porque eu só perco um documento. Meu preço é muito bom e toda vez eu perco na habilitação. Gente, eu não quero mais perder com documentação. Então, assim, ele entendeu que por mais que aquele operador da empresa dele entenda de licitações, sabe operacionar, personalizar o portal eletrônico, mas ele não sabe de fato que às vezes aquela certidão, ou então está tão acostumado, sempre coloca aquela mesma documentação que se pedir algo a mais ele acaba não vendo, passando despercebido. Então, assim, o consultor de licitação ele tem esse olhar crítico, principalmente quando eu falo para todo mundo, não precisa ser formado em direito, não precisa de advogado, pelo contrário, qualquer pessoa com força de vontade, querendo estudar, querendo abrir vídeos, né? Vi vários vídeos seus de vários portais, aprendi com você também. Então, assim, as pessoas querendo, agora sim, tem que ter vontade, tem que estudar, né? Tem que realmente ter um tempo, entender. Claro que a pessoa que nunca viu nenhuma lei e nunca viu sobre licitações, não vai entender de primeira. Você tem que ter paciência. No caso, Priscila, eu quero ver se a Raquel vai concordar comigo, que a Raquel está quietinha. Eu acho que eu falei algumas lives. Primeiro, acho que foi até numa live que eu fiz com o pessoal do Sebrae de Roraima e do Portal de Compras Públicas. Primeiro, se você é preguiçoso, você não serve para trabalhar com licitação. Não serve. Não serve, porque eu já cadastrei pregões em qualquer horário de noite, madrugada. Por quê? Eu lembro clientes que às vezes chegavam da doutora Priscila lá de Belém, e era pregões assim com 300 e poucos itens, e ela falava, Zé, o cliente me enviou agora a proposta até meia-noite, pregão tem que cadastrar até as 8 horas da manhã. O que eu ia fazer nessa hora? Eu ia falar, Priscila, não dá? Eu varava a noite cadastrando, o braço aqui eu nem aguentava, você entendeu? Mas isso é legal porque com essas dificuldades que a gente passa, a gente consegue até mesmo, junto com os portais, solicitar alterações para facilitar a vida do fornecedor também. Isso eu tenho feito direto. A última atualização que nós fizemos, jamais esperava, estava um dia aqui, recebi ligação da diretoria do Banco do Brasil, da Licitações Z. Ele falou, vimos vídeo teu, vi que você reclama mais ou menos assim de algumas coisas, e como que a gente pode melhorar isso aí? E já melhoraram algumas coisas e vão melhorar ainda mais. Tivemos 2 reuniões, vai ter outra. E isso é muito importante, porque antigamente parece que só se pensava no órgão público. Agora eles estão tendo um olhar também para o fornecedor. Mas para esse olhar acontecer, peraí que eu estou salvando a live de hoje desse pregão, apareceu aqui agora. Mas para ter esse olhar, precisa alguém que está participando reclamar. Eu falo que assim, eu não falo mal, eu mostro a realidade, eu não falo mal. Se está tendo um problema, eu vou falar. Esse problema poderia ser melhorado. Sim.
Até a questão também, quando se abre os lotes, né? Antigamente abriam vários itens de uma vez. Aí agora cada vez mais estão limitando. Limita Então, até deixa eu 10. explicar como aconteceu isso. Um dos primeiros pregões que eu fui participar no modo aberto e aberto fechado, quando veio o decreto, nós fomos participar de 2 clientes da doutora Priscila. Não tínhamos a sociedade ainda, mas 2 clientes, onde eles abriram no modo portal de compras públicas 169 itens ao mesmo tempo. Nossa, foi uma loucura. Eu fiquei quase louco. Só que desses 169 itens, se não me falha a memória, eu ganhei 100. Mas assim, eu gravei e meter na boca e dando lance, não sei o quê. E a hora que eu menos espero, eu recebo uma ligação do portal de compras públicas. Se eu não me engano, foi até o Leonardo, nós conversamos com o CEO lá, o Leonardo Ladeira. Aí ele pegou e falou, Éder, nós pegamos o seu vídeo, passamos para todos os funcionários aqui ver o que vocês passam e agora nós limitamos. Ele abre, o pregoeiro só pode abrir 10 ou 20 de cada vez. Então, mais um benefício para o fornecedor, né? E eu acho que a gente que manuseia diariamente esses portais, a gente tem a obrigação de dar sugestões para facilitar a vida de todo mundo. Por exemplo, uma vez eu fui para um curso no TCE, era do lado do público, né? E ele cobrava muita questão da gente cadastrar contratos, publicações, enfim. Só que o auditor que estava dando a palestra nunca tinha manuseado o sistema. E aí ele falando, e aí eu disse... Doutor, é o seguinte, na prática isso não acontece. É assim, assim, assado. Ele é mesmo, porque na teoria é muito bonito, né? Então a gente tem que ajudar, sim, os portais, eles têm boas intenções. Então a gente tem que ir dando sugestões, porque a gente que vai operacionalizar todos os dias. Então a gente tem que saber, aqui a gente podia melhorar dessa forma. No seu caso, você viu a questão da impossibilidade de colocar 100 itens abertos ao mesmo tempo. Então é complicado. E aí a gente vai melhorando, vai facilitando a nossa vida, porque realmente quem trabalha com licitação não dorme. Uma vez um cliente, 6 horas da tarde, não foi, Raquel? Doutora, a gente precisa de uma peça tal, o prazo eu acredito que é até amanhã. Então a gente confiou nele, até amanhã tal. Aí, quando foi a Raquel fez a peça, deu 8 horas da noite, eu disse, peraí, deixa eu olhar bem que no portal se é até amanhã. Não, era até as 23h59. E eu não eu tenho uma contra-razão para pôr agora. Eu estou aguardando a doutora Priscila me enviar para eu incluir no portal até as 23h59. E aí, eu não, né, como esse cliente ele prefere ter todos as senhas, porque nem todos, né, não passam para a gente faz todas as peças, recursos, mas eles gostam de protocolar. Então a gente estava fazendo consulta pública no site da Caixa Econômica. E aí eu falei, Raquel, não consigo falar com o cliente. Vou colocar aqui como questionamento e vamos ver se cola. E colou. O pregoeiro realmente acatou todos os nossos argumentos e foi muito bom para o nosso cliente. Então, assim, a gente zela também pelo direito dele, mesmo a gente não conseguindo falar com ele, a gente deu o nosso jeito. Então, assim, vou pegar até a deixa, porque você falou a questão, o que um consultor, né, precisa, o que é preciso ter um consultor, né? Eu sempre digo que são 3 coisas fundamentais, 3 fatores que um consultor precisa. No caso, é formação. E quando eu falo formação, é capacitação, treinamento, cursos, conhecimento de leis, por isso que não precisa ser formado em direito, a pessoa pode, tem lei no site do Planalto, todo dia tem vários sites com leis atualizadas e principalmente experiência no mercado. Nosso mercado de licitações é muito importante que você tenha experiência. Então, na hora que você vai colocar os seus serviços ao cliente, você tem que ter muito cuidado com o que você vai oferecer. Porque precisa realmente, não precisa ser formado em direito, mas precisa realmente ter conhecimento, ter certeza do que você está fazendo, porque são milhões envolvidos, às vezes é o sonho do cliente que quer vender para aquele determinado órgão. Também, né? Dinheiro público, querendo ou não. Isso, então assim, são 3 fatores que eu acho importante no consultor, né? A formação, que é a capacitação, a questão do conhecimento de leis e principalmente a expertise no mercado através da experiência. Eu acho que também resiliência, né? Para não desistir. Se não deu certo no primeiro, no segundo, no terceiro, continua,
que é com a prática que a gente vai conhecendo como é que funciona, como é que agiliza uma coisa ali acolá. A gente pega um edital com 50 páginas, pensa que é um monstro, mas depois com a prática você vai vendo, pegando os pontos que são similares, vai direitinho no que interessa. Então, é participando Raquel, de muita licitação também. sabe o que a gente faz aqui? Aqui eu contrato bastante estagiários de direito, né? Tem uns que saem porque não se adaptam com o formato, porque a maioria dos estagiários de direito que a gente contrata, eu vejo que a visão deles é assim. Eles sentam aqui para conversar comigo e tem uns que caem direto, né? O que você pretende fazer depois da faculdade? Ah, eu quero fazer um concurso para juiz, para não sei o quê. Então, isso eu já nem contrato, né? Porque não é uma pessoa. A gente contrata querendo que vire um parceiro, que fique aqui, né? Mais ou menos isso. E esse pessoal, eles têm uma ideia muito que todos vão passar em concurso. E não é assim. Mas aqueles que entram aqui e ficam, o que a gente faz? Primeiro, 10 editais, você tem que comer esses 10 editais, senão você não vai entender do processo. Depois que lê os 10 editais, prática. Prática com acompanhamento, sempre assim, ó. Um exemplo, se é pregão de valor mais baixo, vai o Lucas ou a Beatriz acompanhar. Se é pregão, quando ele já passou essa etapa, vai participar de um pregão um pouco maior, eu fico acompanhando. Então o pessoal já entra aqui participando. Acho isso muito importante. Aquele que a gente já olha, que não gosta de ler, ainda eu brinco e falo assim, mas você tem certeza que está fazendo direito? Porque se você não gosta de ler, não quer ler um edital, você está na profissão errada. Você está na profissão errada. Porque o direito tem que ler muito. E o que eu falo assim, ó, você não precisa ser o cara. Eu não sou o cara, eu não sei muita coisa, mas eu faço assim, ó. Eu estou lendo aqui. Puta, tem dúvida? Deixa eu ligar pro pregoeiro. O pessoal tem medo de pegar telefone. Eu não tenho medo. Liga lá pro pregoeiro. Ah, mas é jurídica. Eu não sou advogado. Sei de muita coisa jurídica, sei, mas às vezes eu não sei de algumas coisas. Priscila, doutor Júnior, ligo para alguém para tirar essas dúvidas. Por isso que nós temos resultado. Esse dia eu escutei assim, Éder, mas você com todo esse tempo faz isso ainda? Faço. É não ser preguiçoso, como você falou, né? Faço e tenho resultado porque eu faço isso. Agora, se você achar assim, e eu vou perguntar para o Lucas, com 7 meses, que eu não sei isso aqui, nossa, o que ele vai achar de mim? Para que isso? Para depois ser desclassificado no pregão? Porque eu não quis perguntar para o Lucas? Então não tem isso, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu ainda digo mais, além de não ser preguiçoso, tem que entender que a gente não sabe de tudo. Todo dia a gente aprende. Todo dia é algo novo, mesmo você tendo muita experiência. Um entendimento diferente, uma jurisprudência diferente. Exatamente. Ó, vocês que estão a tempo, eu estou desde 2009. Eu falo que de 2009 acho que até 2018, quando o SICAF passou a digital, não tinha mudança. Era tudo a mesma coisa, a lei não mudava layout, nada. De 2018 que o SICAF veio digital, depois o decreto 10 era... Você grava um negócio no portal do Compras, aí, que é Compras, agora que era Comprasnet, era um arcaico lá, agora muda assim, ó, vai mudando. Você põe lá o link, www.compras, governador, agora já é Compras, Gov, então muda muito. Isso é bom. Eu vou falar que eu escutei, eu acho que é aí da terra de vocês, o Janguê, aí do Recife, conhece o Janguê? Janguê, eu acho que é. Ele é dono do Piauí, não. Não, ele não é do Piauí, é de Recife. Ele é dono da Uninasal. Ah, não. A gente tem uma unidade aqui no Piauí, em Teresina. Mas o Janguê, eu esqueci dele. A matriz não é aqui em Teresina, não. É só filial mesmo, eu acredito. Mas ele mora, eu acompanho ele. É um empresário aí de muito sucesso, um dos bilionários brasileiros. O que ele fala? Falou esses dias atrás, eu estava acompanhando, que quando a gente está fazendo o que a gente faz, e acha que a gente não sabe, está sempre buscando conhecimento, a gente está no caminho. Exato. Isso aí mostra que está no caminho. Está falando aqui, rapaz, deve ser conterrâneo dele. Isso aqui, ó, Gengue. Agora, quando você segue esse cara, você tem que seguir. Quando você acha que já sabe tudo, acabou. Você pode sair do segmento que vai ter gente que vai passar que nem um trator em cima de você. Exatamente. Todo dia é um aprendizado. Quanto cobrar? Isso é uma pergunta, não sei vocês, que eu posso falar quase diariamente. Quanto cobra um consultor? Quanto cobrar? Como um consultor deve cobrar seus clientes? E qual a porcentagem? Nossa, agora eu acho que essa pergunta é complicada. Vamos lá. Quanto cobrar essa aí, a porcentagem? Para mim, a pergunta mais difícil. Pra gente, né, Priscila?
Para mim, porque eu falo muito para Raquel, porque assim, tudo depende. Assim, hoje, quase um ano, né, de experiência, a gente já tem a margem, né? No caso da consultoria, determinado objeto, enfim. Assim, a gente tem que começar a partir do princípio o quê? Que é uma consultoria? A consultoria, ela investe. Ela investe em pessoas, ela investe em portais, ela investe em cursos, em capacitação, a consultoria investe em robôs, em softwares, tecnologia, marketing, redes sociais. Então, assim, por trás do só, não é só a questão da consultoria em si, tem vários outros fatores envolvidos. Então, assim, quando a gente vai precificar, tudo depende. Depende da complexidade do objeto, depende de quanto aquele cliente vai demandar. Porque eu sempre falo para a Raquel, Raquel, o trabalho de um pequeno é o mesmo de um grande. Então, a gente também, Sim, eu falo isso. a gente já está nessa fase de analisar. Antes a gente pegava tudo. Ave Maria, aquele que dava trabalho demais, mas não, estamos aqui para isso. E hoje a gente já com a experiência, com a carteira de clientes, então a gente acaba que já pode um pouco começar a escolher, no caso, ou então precificar algo que a gente acha justo, e aí aquele cliente tem a opção de escolher se vai pagar ou não. Entendeu? Como a gente sempre quem começa sem saber como cobrar. Às vezes, aquele cliente que está contigo desde o início, você, por exemplo, foi o primeiro cliente, aí acaba que você, né, cobrou um valor lá que realmente é totalmente fora de mercado. Quando você vai reformular a cobrança, já ele não gosta tanto. Aí você tem que explicar que primeiro era o início, a gente precisava conhecer o objeto dele. Então, assim, geralmente eu vou dar. Não posso falar em valores, porque tudo depende do estado, depende da região, depende de tudo. Mas eu vou te falar o que a pessoa que está assistindo a gente, que quer começar como consultor, ela pode começar a ter um norte. Por exemplo, quando ela vai analisar quando ela vai receber aquele cliente, ela pode fazer o contrato por 90 dias. E aí coloca uma cláusula dizendo que depois de 90 dias a gente vai reavaliar os valores, a questão da prestação de serviços, porque assim eu tenho como ter o conhecimento do teu objeto. Porque às vezes a gente acha que um objeto é muito complexo, na verdade. Isso, entendeu? Tem cliente da gente que às vezes a gente tinha 5 pregões na mesma semana, não era, Raquel? E assim, e você sabe, um consultor não é só no dia da licitação, porque até tem cliente que já tem um operador. Não é isso, é antes, é com análise do edital, é saber se vai impugnar, se vai fazer um questionamento, depois tem a questão da documentação, verificar se realmente está tudo certinho. A nossa consultoria, além de verificar a documentação, a gente emite todas as certidões, a gente sabe, como eu falei para você, o nosso cliente ele tem que só se preocupar em ter o produto no final para vender. O resto a gente corre atrás. E aí, no dia de operar o sistema, às vezes tem um operador, mas também já aconteceu da gente estar online, operando como você mesmo disse, né? Depende do cliente, a gente Mas vai. hoje vocês estão em quantas pessoas no escritório? A gente tem parceiros, tá? A gente acaba tendo parceiros, por exemplo. O próximo ano a gente quer fazer como o seu escritório, ter mais advogados de direito, porque assim, como é um ramo que é muito, entre aspas, é velho e ao mesmo tempo novo. Quando eu falo velho e novo, no sentido assim, todo mundo já sabia de licitações, mas novo na questão de ser um consultor de licitações, de operacionalidade, principalmente pregões eletrônicos, que antes você sabe que tinha muito pregão presencial e a própria empresa mandava um preposto e pronto. Então, eu conversei com a Raquel e disse, Raquel, como eu tenho já pessoas que trabalham comigo e que de alguma forma podem dar esse suporte, então a gente vai fazendo parcerias através da demanda. No próximo ano, a gente quer, hoje, um ano analisando nosso mercado, um ano analisando o nosso estado, mudando um pouco a visão de custo para investimento, a gente começa a ver a questão desse pensamento dos empresários e realmente que querem investir. Aí a gente vai, como você, colocar estagiários, porque eu prefiro treinar. Esse ramo é um ramo que a gente não vê
no escritório, na faculdade. As pessoas, eu sempre gostei de direito administrativo, mas eu sempre falava assim, vou ser um dia professor de direito administrativo. Se um dia for dar aula, eu vou dar direito administrativo, mas nunca pensei que ia ser ênfase em licitações, porque realmente é bem específico. E você sabe que nem prática não tem licitação. A gente veio muito rápido, a Lei 866 e via, né? E dizia, não, que lei chata. E pronto, e ficava Ô, Priscila, é um questionamento meu. Eu falo assim, ó, nós estamos, eu acredito que no maior segmento financeiro do país, que são as compras públicas. Eu imagino por que que na faculdade fala-se tão pouco de licitações e assim, chega gente para fazer estágio aqui, para a gente entrevistar, quando você fala licitação, ela nem está fazendo direito, está no segundo, terceiro, ela nem sabe o que é isso. Você entendeu? Então, eu questiono por que que não é um... Acho que até por isso que existe tanta coisa errada, né? Porque não existe. Quando você disse com relação à mão de obra, para você entender, eu não contrato ninguém que conhece de licitação também. Por quê? Para não vir com vícios do mercado. Exatamente. Prefiro então, eu capacitar. Só que demanda tempo, você estressa. Eu falo que tem dia da vontade de trabalhar com bastão do lado, né? Porque você fala, eu já não falei isso, eu não tenho muita paciência, né? Mas faz parte. E assim, realmente, como você mesmo disse, mesmo aquele que nunca viu ou que já teve algum contato com licitação, não leva muito a sério. Isso aqui vai ser só nessa matéria, vai ser só esse semestre, não vou mesmo, não vai ter prática, não vou trabalhar com isso. E realmente não estuda licitação. Então, eu falo muito para a Raquel que quando a gente for capacitar mesmo, no caso, para o nosso escritório, que já tiveram algumas pessoas que querem trabalhar com isso, mas assim, ainda não trabalham com a gente. Mas eu sempre falei com a Raquel, se for para realmente trabalhar no escritório, em loco, todos os dias operar o sistema, ou são as pessoas que já trabalham comigo no órgão público, que já sabem fazer do lado público, que eu sei que são pessoas corretas, ou pessoas que querem iniciar. Porque esse novo ramo, no caso que eu falo assim, a pessoa eu não estou fazendo nada, o que eu vou fazer? Bora ser consultor. Aí a gente prefere iniciar essa pessoa no ramo de licitações, até porque sim. Vai trabalhar como a gente, vai ter, sabe, o mesmo modo de pensar. Até eu falo muito que tem que ter uma boa comunicação com o nosso cliente. Então a gente tem todo mundo alinhado. Querendo ou não, quando você vende com outras experiências, não que isso não possa ser uma exceção, claro que, né, vai depender muito. Mas às vezes quando vem com experiência, às vezes tem aquela questão do jeitinho, e a gente não trabalha com jeitinho. A gente não, esse jeitinho não pode. Com lei, esse jeitinho pronto. Não pode. Tá na lei, tá correto, a gente faz. E assim, hoje em dia eu falo, nós já chegamos a participar aqui no escritório, tinha uma empresa que eu tinha sociedade, até 1000 pregões no mês. Loucura total, sem robô, não tinha nada de automatização. Hoje a gente não participa nessa quantidade, porque nós fizemos uma análise assim, aqueles clientes que é clientes que contrata consultoria. Como ele está na consultoria, ele fala, eu quero participar de tudo, a gente caiu fora. Por quê? Não dava retorno. Esse cliente não dava retorno. Então, hoje nós fizemos um pacote bem melhor. A gente reduziu o valor, reduziu a quantidade, que antes eu deixava assim, ele pagava um valor cheio e era limitada a quantidade. Você entendeu? Só que a gente não cobrava uma porcentagem. Então, nós tentamos de tudo quanto é jeito. Aí, o que nós fizemos? Reduzimos o valor, limitamos a 5 pregões no mês e colocamos uma porcentagem na homologação. No caso dessa empresa de hoje, é uma empresa de engenharia. Então, a gente coloca uma porcentagem sobre a medição, porque ela recebe sobre medição e não empenhada. Ela estava explicando para mim que assinamos o contrato no dia de hoje. Ela estava explicando que é assim, às vezes empenha 4 milhões. Só que a medição que acontece durante um período, vem lá 500 mil. Então, para ela pagar sobre a homologação, seria muito difícil. Então, a gente vai se adaptando também conforme a necessidade do cliente. Então, hoje nós temos clientes que têm 5 pregões no mês que às vezes não participam de nenhum. Éder, mas você está ganhando a mensalidade. É ruim, porque a mensalidade, já falei várias vezes, é para cobrir custos. É para cobrir esses custos que você disse de internet, computador, luz, essas coisas. O estagiário.
Onde a empresa começa a ver dinheiro legal é no comissionamento. É no comissionamento. E esse pregão de hoje, nós temos comissionamento. Então, é muito importante arrematar. Ainda brinquei com o empresário, né? Falei assim, quanto que chegou hoje? Ele falou assim, ó, já passou de 10 mil. Eu falei assim, nossa, legal, né? Ele falou assim, você acaba sendo meu sócio, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, a porcentagem, por quê? Às vezes a gente acha assim, nossa, 10 milhões, 1, 2%, não sei o quê. Só que, na mão do empresário também não sobra muito. Então, quando ele fala de sociedade, é porque ele vê o lucro dele e o que você está levando também. Então, só que para isso acontecer em processos desse valor, ele tem que sentir segurança em você, porque ele não vai colocar todas as informações, documentação da tua empresa, senha, para você fazer alguma coisa errada no processo desse, né? Com certeza. E aí, voltando a essa questão, a gente, como eu falei, depende do caso concreto, né? Tem cliente que vai contratar, que contrata por pregão isolado, né? No caso, por certame licitatório, a gente meio que diz quais são as prestações de serviço para aquele pregão, e aí tem o preço fixo. Existe também na nossa carteira que paga trimestralmente, como eu falei para você, que a gente reavalia as cláusulas, os valores de 90 em 90 dias. E isso é importante, até porque aí também já teve esse questionamento. Ai, doutora, mas assim, nesse mês não teve nada. Só que esse cliente já foi aquele cliente que pediu uma peça às 6 horas da tarde, que já me pediu uma peça sábado à tarde. Então, esse é o serviço da consultoria que é paga mensalmente, trimestralmente. E se ele pagar essa peça, sai mais cara do que ele a mensalidade, se for dependendo. Exatamente. Né? Ele pensa assim, mas foi um ato que eu fiz no mês inteiro. Sim, mas demandou tempo no fim de semana. A gente tinha uma programação, você ligou, eu quero para amanhã, determinado. Por exemplo, ele achava que precisava de um recurso. A gente conversa, diz, olha, a possibilidade é essa, e aí ele, não, mas mesmo assim eu quero. Ok, a gente faz. Só que assim, é em cima da hora mesmo. E assim, e aí não quer pagar? Então, assim, a gente tem que mostrar para o cliente. E o pregão era só 150 milhões, entendeu? E mesmo assim, reclamando. Mas depois, no final das contas, sempre gosta, porque tem que chorar um pouquinho, né? Mas então, a pessoa que é consultor, ela tem que entender que eles vão sempre chorar. Ô Priscila, tem mudado, não tem? Eu tô vendo que tem mudado para melhor, tá? Sim, sim. No caso... Vou dar um exemplo. Olha só, olha o que aconteceu hoje, que legal. Tem um cliente que nós atendemos de Pernambuco, foi indicação de um aluno que fez junto com a Raquel, indicou esse cliente, porque era um portal que ele não participava. Nós participamos do pregão esses dias atrás. Ficamos em segundo lugar, não ganhamos, mas a gente procura sempre dar um atendimento legal para os clientes. Até se alguém cliente nosso tiver algum problema, pode reclamar aqui que nós vamos resolver. Que a gente procura dar um atendimento legal. Hoje o cliente falou assim, eu tenho um pregão amanhã. Vocês participam para mim? Eu falei, pede o edital. Sempre eu pego o edital. Pegamos o edital, o Lucas falou, Éder, não, tranquilo, isso aqui nós já temos até a pasta do cliente, isso aquilo. Aí o cliente fala assim, ele não perguntou valor, não negociou nada. A mesma valor que ele tinha pago no pregão anterior, ele pegou e falou assim, passa o Pix para mim. Passou, depositou, não questionou nada. E assim, isso é muito legal, isso é confiança no nosso trabalho. Isso não tem preço. Por isso que eu tomo muito cuidado para não ter problema com gente que eu trago aqui, para não sujar o nome e um trabalho que tem aí na internet, praticamente, que eu venho fazendo. Na internet começou em 2016, mas que eu atuo desde 2009, né? E a gente preza muito pela qualidade, não pela quantidade. É a questão mesmo da gente não... Lógico, né? No início a gente realmente muita coisa. A gente trabalhava às vezes 12 horas por dia, várias semanas, segundas, fim de semana. E a gente recebia tudo que o cliente pedia, sabe, participar de pregão, enfim. Ô, Priscila, você conhece essa figura que está entrando aí, Priscila? Ainda não. Nobre amigo, professor Éder Barduco. O professor Saulo que fez eu faturar mais esse ano, sabia? E ele não sabe disso, mas eu vou falar para ele. Ô Saulo, você lembra quando a gente conversou final do ano passado e você falou o formato que você cobrava na homologação? Lembro sim. Eu cobrava só na nota de empenho. De lá para cá eu cresci 3 vezes mais.
Pois Poxa vida, eu que acho bom, que eu não que sigo bom que a professor, informação mas foi vou valiosa, começar né? a seguir hoje, quero aprender como é que aumenta Ó, o 3, professor 5 Saulo, ele vezes. é... Fala aí, se apresenta aí para elas que elas não te conhecem, professor Saulo. Amigo, Eu acho primeiramente, que eu já satisfação, sigo, senhor. Acho que eu já sa- sigo. satisfação falar com vocês. Que bom que a informação, àquela época, foi uma informação valiosa, né? Olha aí. Nossa, demais, demais da conta. Bom, eu estava aqui acompanhando a live, acabei de sair de uma aula, rapaz. Passei a tarde inteira em aula. Amanhã eu tenho mais aula e estava aqui acompanhando, passei para dar mais um alô. Estava aqui acompanhando as colegas falando que já trabalhava no serviço público e tal, e que agora está aí nessa empreitada na área de consultoria, né? No meu caso também é assim, eu já trabalho com licitação desde 2005, fui servidor municipal até 2011, trabalhando na área de licitações, toda aquela loucura de servidor municipal. Em 2011 eu entrei na área de consultoria, né? Exatamente atuando como pregoeiro, vendo o quanto de empresas eram desclassificadas, às vezes por bobagem. Não tenho que entrar na consultoria por dois motivos, para faturar e também para ajudar Exatamente. estas empresas. Então, de 2011 para cá, eu venho atuando nas consultorias para empresas privadas. E daí também passei no concurso, hoje eu sou servidor federal. Só que aí o que é que acontece? Hoje eu estou licenciado da instituição federal que eu faço parte, e hoje eu estou de cabeça, de alma, em projetos de cursos, capacitação e também consultoria. Ó, deixa eu interromper aqui para quem não conhece, Raquel. O professor Saulo, ele dá curso aí no Brasil todo, tá dando, tá? Do curso, se vocês acompanham, vocês vão poder visualizar isso aí, né, professor Saulo? Isso, rapaz, a gente tá na luta, a gente tá na luta. Hein? A gente sempre troca figurinha aqui, né? Um ajudando o outro, né? Isso, a gente tá na luta. Então, enfim, a minha labuta aí no universo de contratações públicas, ela é desde 2005. Enfim, praticamente em todas as áreas eu já tive aí as 3 etapas pelo menos, né? Etapa de planejamento, fazendo pesquisa de preços, pregoeiro, presidente de comissão, enfim. Daí agora eu estou licenciado da instituição e estou fazendo projetos de consultoria para empresas privadas e também ministrando capacitações para os dois públicos. A gente ministra capacitação tanto para formar o pregoeiro. Hoje à tarde eu tive uma turma do estado do Goiás, pregoeiro, e também tenho cursos para fornecedores, que é bem parecido no formato que o amigo Éder faz, né? Ensinar o cara lá a analisar um edital, ensinar o cara lá entrar nos sistemas e tal. Isso. Professor, porque a gente que é dessa área de serviço público, a gente vê que muitas vezes, né, quase 90%, eu posso até garantir isso, que não é má fé. É muitas vezes desconhecimento mesmo do procedimento, do processo. Então, assim, eu sempre falo, gente, às vezes o fornecedor, o cliente nosso fala, deve ser direcionado. E por a gente ter esse conhecimento, às vezes a gente vê que não é direcionamento. Realmente é falta de conhecimento. Então, é tão importante, a gente também tem essa questão da consultoria, de atender, no caso, comissões de licitações, prefeituras, exatamente para poder ajudar, às vezes, nesses procedimentos, né? No conhecimento, na formalização de um processo. Às vezes a pessoa aquele que está na comissão nunca fez nenhum edital, ou aquela pessoa que está lá no setor que faz a abertura do processo, nunca fez um termo de referência, ou então pega um termo de referência de água mineral e acha que é a mesma coisa de, sei lá, um projeto básico de obra. Enfim, a gente vê vários absurdos.
E a gente vê que é só falta realmente de conhecimento, porque eu falo num caso aqui no nosso local, que eu falo no nosso estado, muitas vezes eles não têm essa capacitação da parte da licitação dos órgãos públicos, né? Falta um investimento na capacitação. Às vezes, por exemplo, hoje em dia tem muitos setores de licitações em órgãos que são comissionados, né? Ainda não são servidores efetivos. E eles acreditam muitas vezes que não é importante capacitar um comissionado porque não vai ficar na instituição. Gente, isso é tão retrógrado porque gera improbidade administrativa para o gestor. Então, a gente sempre fala isso, que muitas vezes o que falta é capacitação, treinamento. Por isso que eu falo, tanto para o lado privado quanto para o lado público. Formação. Ô, Priscila, e olha só, já tocando nesse assunto que o professor Saulo falou, aproveita para falar do treinamento que vocês também fizeram agora, o curso que vocês têm. Aproveita. Ah, sim, vamos vender o peixe, adoro. A gente foi contratada por um curso, né? No caso, a matriz é em Brasília, filial em Fortaleza. A gente sempre quis trabalhar assim, formando pessoas exatamente no conhecimento, não só na parte prática, né? A questão de mentoria, de operacionalizar o portal eletrônico, mas sim explicar o básico de uma licitação, quais são as melhores estratégias, porque aquele empresário que está iniciando não sabe qual local começar, porque às vezes, só vou na minha cidade, mas às vezes uma cidade vizinha tem menos concorrência do que aquele que ele hoje tenha, sei lá, a sede da empresa, enfim. Então, a gente foi juntando com o dono desse curso, ele queria realmente começar a introduzir um curso de licitações que atendesse nesse curso piloto, atendesse todas as pessoas, tanto empresários como pessoas que querem trabalhar com licitações ou aqueles que já participam de licitações e que querem ter uma visão mais... porque às vezes, como o Éder sabe aí, às vezes o gestor da empresa, ele coloca tudo na mão de um consultor, muitas vezes ele nem sabe por que ele perdeu aquela licitação. Aí ele dá qualquer desculpa, não, foi o preço, na verdade foi uma certidão, porque às vezes ele confia naquele consultor que está na empresa. Então, assim, o nosso curso é para todo mundo. São cursos pequenos, né, vários módulos de 10, 12 minutos, ou seja, a pessoa está no carro, ela pode escutar, né, e vai entender um pouco de licitações, um pouco de certidões, da documentação, no mercado. E aí vai ser lançado em janeiro o nosso curso. A gente vai colocar aqui nas redes sociais, a gente vai trocar figurinha, porque eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito com o Éder. Eu falo muito, que eu falei para ele essa semana, que ele me ajudou muito na parte prática, porque lá no órgão que eu trabalho é só licitações e compras. A gente nunca tinha manuseado os outros portais. E ele, muitas vezes, 5 horas da manhã na academia, eu estava na escada da academia. Vou assistir os vídeos do Éder para aproveitar. Loucura, hein, professor? Que loucura, hein, professor Saulo? Eu também. Raquel, não era na escada da academia. Éder, do início, Raquel e eu achei que eu ia enlouquecer, porque a gente acordava, falava em licitações, dormia, no início, meu Deus, 12 horas por dia, eu dormia 4, 5 horas por noite, porque ou era estudando, ou era atendendo a clientela. Depois a gente começou a atender, a mexer e ter expertise em todos os portais, aí a gente ficou mais tranquilo. Mas enquanto isso, na escala da academia, eu tinha que assistir o Éder para aprender os portais. Mas o Saulo vai complementar aqui. Se vocês estão tendo resultado e nós aqui, é por isso, não é, Saulo? Certamente, certamente. A fala da colega é muito parecida com a minha. Tem muitos casos, eu até brinco que o Éder é o rei dos portais. Falo muito isso para ele, é o rei dos portais. E tem muito processo que chega... Tem muito processo que chega para eu fazer que eu não tenho prática em determinado portal. O que é que eu faço? Vou para o YouTube e ver o vídeo do Éder. E isso, de fato e de direito, tem orientado para que a gente possa operacionalizar uma determinada plataforma com segurança. Tá? Mas legal, Gustavo, porque eu falei no curso que a Raquel participou. Pensar que lá em 2016, quando eu comecei, o cara falou assim,
Ô Jacu do Mato, vai estudar antes de querer falar de pregão eletrônico. Hoje esse Jacu do Mato ensina um monte de gente a participar de pregão, né? Ah, mas isso aí é normal, são pedras que vão... Se eu fosse aqui contar a quantidade de pedras que já colocaram, eu não estaria hoje fazendo o que eu faço, então essa fala aí corriqueira. Mas na verdade, Saulo, isso que aconteceu comigo foi muito positivo, porque fez eu parar, na época deu uma travada, mas fez eu parar e ver onde eu estava realmente errando e melhorar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu vivi, eu acredito que o público de vocês que estão aqui assistindo são consultores, não é isso? São consultores, são, de uma certa forma, algum tipo de empresa privada que quer lograr êxito em algum processo licitatório. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo recentemente, pode ser que ajude os colegas, e aí eu vou precisar me ausentar para... Estou aqui desde as 14 horas sentado aqui ministrando cursos. Participei de um processo para um cliente meu no estado da Bahia. O estado da Bahia quase que 90% utiliza o sistema do Banco do Brasil, o sistema do Licitações E. Mas essa estratégia, de repente, pode não ser uma estratégia nova para nós que estamos aqui, para nós 4, mas de repente para algum colega que está assistindo, pode ser que seja uma estratégia interessante. Há mais ou menos 7 anos, eu venho estudando o comportamento dos fornecedores durante a etapa de lances. Tem mais ou menos uns 7 anos que eu venho estudando esse comportamento dos fornecedores. E a grande maioria, 99% dos fornecedores, eles têm mania de ofertarem lances fechados. Por exemplo, 1.500.000, 1.490.000, 1.485.000, 1.484.000. Então, isso parece até mas isso é real. Eu venho estudando esse comportamento dos fornecedores há mais ou menos 7 anos. Ao participar de um processo muito grande na Secretaria SAEB. SAEB é Secretaria de Educação da Bahia. É isso mesmo, SAEB. Eu já venho utilizando a estratégia de colocar valores quebrados e não valores fechados. Por exemplo, 1.500.000, R$1.499.982,35. 1.487.227. Então eu sempre quebro ao máximo possível. Tá? Estava participando de um processo no modo de disputa aberto e fechado. E lá na segunda etapa, que é aquela etapa classificatória, eu fui classificado para a última etapa, lá conforme o artigo 33 do decreto, que eu tenho um prazo de 5 minutos para ofertar um único lance. Olhem só, o meu limite era 13 milhões de reais. Era um processo muito grande. 13 milhões de reais. Todos nós sabemos que naquela etapa nós só temos um único lance. O que foi que eu fiz? Eu quebrei o meu valor para baixo, obviamente, coloquei R$12.099.999,99. Ganhou por 1 centavo. Joguei o lance. Quando terminou, o meu concorrente tinha colocado 13 milhões fechado. Então, nesse processo, eu até gravei um vídeo, coloquei lá nas redes. Eu vi. É um processo que... Você viu o vídeo? Pronto. É um processo que foi um processo altamente estratégico. Ô professor, essa orientação serve... eu atuo nesse formato desde 2009, eu fazia com a minha empresa exatamente dessa forma. Hoje mesmo, nós participamos de um pregão onde arrematou 85% dos itens, de 35 itens. A maioria foi assim, no fechado. A maioria foi assim. Curiosamente, Éder, esse comportamento dos fornecedores em colocar sempre valores fechados, eu venho estudando isso há mais de 7 anos e é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eu vivenciei 2 casos com relação a essa modelagem na hora dos lances, colocar valores fechados. Fez com que eu fizesse uma contratação abissal. Não, nem se fala. Ô, Saulo,
Mas assim, ó, eu quero de novo agradecer a oportunidade de você participar da live aqui que a gente está fazendo. Eu chamei até você porque eu achei que elas não conheciam mesmo. E assim, quanto mais pessoas que atuam no segmento e traz dicas importantes, e no teu caso, lá em novembro, você me ajudou. Você falou uma coisinha que poderia ser boba, né? Eu acho que até você que ligou para mim. Falou algo e eu falei, será que não dá para eu fazer assim? E eu cresci. No mês de novembro, eu faturei 4 vezes mais do que novembro do ano passado. Legal. Posso deixar meu peixe ou não? Claro! Venda seu peixe. Ai, eu já vendi, nossa. Não precisa nem pedir, não precisa nem perguntar. Então, pessoal, agora no mês de dezembro, eu estou realizando 2 capacitações. Estou fazendo um workshop de pregão eletrônico, só prática em pregão eletrônico. São 4 plataformas: Comprasnet, Banco do Brasil, BLL Compras e Licitanet. E também estou realizando, ainda no mês de dezembro, uma capacitação sobre a dispensa eletrônica da Instrução Normativa 67. Gente, dispensa eletrônica é um dos principais temas do momento, porque a grande maioria das instituições, sobretudo os municípios, começarão a colocar em prática a nova lei de licitação por dispensa, porque é um procedimento célere, menos burocrático, enfim. Então, estou com essas 2 capacitações e espero encontrá-los, os ouvintes lá. Gente, muito obrigado, foi uma grande honra estar com vocês, aprendendo, estava aqui ouvindo as colegas aí contando os seus maravilhosos exemplos. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue na luta, tá bom? Um abraço, tamo junto, professor. Agradece também. Pessoal. Raquel e Priscila, nós não vamos conseguir responder muito mais não. Eu acho que mais uma para a gente responder, porque a Raquel também tem compromisso, né, Raquel? E assim, só tenho a agradecer, viu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver qual que eu posso pegar então aqui. Eu queria dar uma dica, porque uma pessoa perguntou aqui como buscar o seu primeiro cliente, né? Como foi atender o seu primeiro cliente. Então, como a gente está colocando aqui o desafio de um consultor jurídico, né? De licitações jurídicas ou só apenas de licitações, eu sempre falo, um consultor de licitações ou um consultor, ele tem baixo custo operacional. De imediato, você não precisa ter um escritório ou um local alugado, não. Na sua casa, no seu quarto, um computador, internet boa, softwares, programas bons. Então, assim, você estudando bons cursos, né? No caso, ou na internet, começando com vídeos gratuitos, ou com capacitações pagas mesmo, né? No caso, com a linguagem acessível. E colocar nas redes sociais. Hoje, a gente fala muito que as redes sociais, o marketing, no caso, eventos, como a gente está fazendo aqui, live, querendo ou não, você começa a expandir o seu conhecimento, o seu nome, a sua persona. Então, assim, aquele consultor que quer começar com pessoa física, porque além dele conseguir, ele pode ser autônomo ou ele pode se capacitar para ele também entregar o currículo numa empresa, ser consultor de uma empresa com salário fixo, enfim. Então, assim, atender o primeiro cliente, tudo depende do que você quer. Se você quer realmente um consultor autônomo para atender mesmo, você sendo a pessoa física, você conhece, como eu falei, formação, conhecimento de leis e começar a entender o mercado. E quando você conversar com o seu cliente, você passar segurança do que você está realmente querendo trazer. Porque assim, o que a gente tem que entender que o empresário quer? Ele quer lucro. Ele já vende, ele já está no mercado. Então, o que ele quer? Ele quer mais lucro, ele quer mais vendas, ele quer contrato fixo, porque, querendo ou não, o governo é o maior comprador do Brasil e ele tem contratos fixos de 12 meses, por exemplo. Então, assim, você, além de você... E sempre falo, quando você conversar com aquele cliente, já sabe um pouco da estrutura da empresa, do seu objeto, entenda um pouco, não da parte técnica, porque você sabe, tem a parte técnica que a gente trabalha junto com a empresa. Por exemplo, uma obra, quando a gente vai participar de uma licitação de obra, o engenheiro é fundamental que a gente conversando para participar da licitação, para realização, formalização da proposta de preço, né? Você sabe disso. Então, assim, não é a parte técnica complexa, mas o básico. Então, você tendo, como você mesmo disse, não tendo preguiça, tendo vontade, pronto, é só começar. Começa hoje, não deixa amanhã não. Raquel?
Corroboro exatamente isso que a Priscila falou. É a pura verdade e, mais uma vez, não desistir. Participar de 1, 2, 3, 4, 5 pregões que você vai ter sucesso. Não achar que vai ganhar no primeiro, que vai ficar milionário no primeiro. Você pode fazer dinheiro? Pode, mas é uma questão de tempo. Não é assim de uma hora para outra. Eu falo que quando eu tive um tombo muito grande foi porque eu cresci muito rápido vendendo com a minha empresa. Não tem base, não se sustenta isso. Então, se você souber fazer um degrau de cada vez, esse degrau pode subir mais rápido também, mas não precisa pular degrau, né? Você pode subir ele mais rápido. Vale a pena, muito a pena. Muita gente amadora ainda precisa se profissionalizar. A gente vê muita disputa errada. Eu tenho visto muito. Antigamente você ganhava um pregão no preço. Hoje você não ganha no preço. Por quê? Geralmente quem está ganhando no preço está fazendo loucura. A gente ganha na documentação. E isso é experiência. Depois que você vê tantas coisas erradas e desclassificação por preços inexequíveis, você começa a ver e fala, não, deixa esse pessoal se matar ali, eu vou ficar bem classificado. No pregão de hoje, o pregão por maior que fosse, tinha 4 concorrentes, praticamente 2 nem deram lance e 2 disputaram. Nessa disputa, os itens que nós ganhamos, todos eles, na grande maioria, acima de 40%, 50%. O empresário falou, não, esse preço eu consigo, tranquilo para mim. Então não fizemos loucura, mas assim, hoje eu vejo muito difícil você ganhar pregões milionários no preço. Mas por que isso aconteceu também? Final de ano, muita gente tira o pé do acelerador. É um pregão que eu acho que cadastraram errado, porque ele falava item e foi bem burocrático, então a gente que entende mais conseguiu descobrir como cadastrar isso, poderia ter penalizado, ter desclassificado algumas pessoas que não conseguiram cadastrar o que cadastraram e não conseguiram participar, mas isso a gente aprende fazendo, não aprende de livro. Eu falo que antigamente era assim, aquilo que a Priscila disse, era muito advogado falando, mas sem ele ter feito a prática. Então, quando você perguntava da prática, ele não sabia. Por que eu vim para a prática na internet? Eu falei, não, eu não sou advogado, eu não vou bater em cima da área das leis. Eu vou fazer a prática e unindo a prática com essa teoria, com certeza, resultado vai vir. E é isso que a gente fez. Pessoal, eu quero aqui, ó, acho que a gente vai finalizar. A gente pode, se vocês quiserem, fazer uma próxima, para a gente continuar, porque não recebemos nem metade disso aí. Mas assim, eu quero agradecer muito a Priscila e a Raquel por confiar, acreditar no nosso trabalho. Um trabalho que eu faço muito simples, mas eu comecei muito simples e achando que não ia fazer, que não ia ajudar ninguém. Hoje a gente ajuda o Brasil todo. E outra coisa, você quer ter autoridade naquilo que você faz, não faz quietinho no seu escritório, coloca na internet. Porque a partir do momento que você coloca na internet, você vai visitar um cliente. Nós não precisamos mais isso, mas eu lembro lá no início, eu tinha alguns vídeos na internet, canal, isso aqui, e lá em 2016, 2017, não tinha muita gente fazendo isso. Então, quando ia visitar, às vezes a pessoa duvidava do meu trabalho, e daí mostrava o vídeo, mostrava isso aqui. Então, era outra conversa, entendeu? Então, uma dica que eu dou também, você não quer pôr na internet liberado, tudo que você faz, grava no Zoom. Grava, arruma um jeito de gravar. Porque esse dia atrás eu cometi uma falha aqui que eu falei, num cadastro, num pregão de lotéricas da Caixa. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Eu falei, não, como que eu vou comprovar? Eu tinha gravado o vídeo, voltei, falei, não acredito que eu fiz isso. Errei mesmo. Mas se eu não tivesse gravado, eu não teria como saber, tá? Mas agradeço a Priscila, agradeço a Raquel e considerações finais de vocês. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, o convite. Uma satisfação saber que você nos acompanha e que gosta do nosso material. Você sabe muito bem que o online requer tempo, porque o offline também, a gente fica muito no offline fazendo muita coisa, então às vezes o online fica um pouco esquecido, mas a gente sempre tenta estar lá nas redes sociais,
conversando, tirando dúvidas. Então, assim, a gente gosta muito do seu trabalho. Você ajuda muitas pessoas, ajudou e ajuda a gente, sim. Confiamos muito no seu material. Então, é uma satisfação, sim. A gente está aqui quando um professor ou segue a gente, ou acompanha, eu falo, Raquel, o professor tal tá acompanhando a gente, porque realmente a gente admira, sabe? Como você acabou de falar, é um ramo que a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é bom, porque não é um ramo tão conhecido. E o empresário, às vezes, até você tem que pergunta para fulano, recomendações e tal, enfim. Então é isso. Eu queria só agradecer, foi ótimo. Quero sim fazer outra live para a gente responder mais perguntinhas, tá bom? Estou à disposição. Eu vou fazer a próxima, nós vamos chamar o Dr. Júnior, que é meu sócio de Santa Catarina. Raquel? Eu só agradecer mais uma vez também a disponibilidade, a troca de conhecimentos, né? Um papo tão gostoso e ajudando essas pessoas que querem alavancar, né, a renda delas e inovar nesse mercado. Olha, eu já vou assumir um compromisso com vocês aqui. 2022, a gente acredita que, pelo menos eu quero acreditar que essa pandemia tenha acabado. Eu vou fazer uma visita para vocês aí. É Fortaleza, né? Não, Teresina. Teresina, Piauí. A gente fica em Teresina, Piauí. Não, beleza, eu vou fazer uma visita para vocês. Pena que Teresina não tem praia. Pelo amor de Deus. Eu acho que é a única capital do Nordeste que não tem praia, né? Isso, não tem praia. Mas é bem pertinho e a estrada é ótima. A gente leva você à praia. Então tá bom. Meninas, um abraço, boa noite. Precisando é só chamar. Tá, igualmente. Tá ótimo, Tchau. obrigada. Tchau.